Podem todos se assentar, a paz do Senhor a toda a igreja, amém? Estava assistindo ali os recados no telão ali, as edições estão ficando fantásticas aqui, hein? Eu gostei muito, muito bem feito, parabéns, pastora. Queria agradecer a oportunidade de poder estar mais um segundo domingo aqui na Batista Betel, uma igreja que tem nos recebido com bastante alegria, com vida, e que me motiva cada dia mais a continuar servindo a Deus, assim como todos vocês. Obrigado mesmo, pastora. O pastor não pôde estar aqui hoje, né? Agradeça a ele por mim. Deus abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Minha mãe não pôde estar aqui hoje, ela está em um outro local, uma outra igreja, mas de todo modo, também isso é interessante. Quando nós registramos, e nós vamos um pouco tocar nesse assunto, essa mensagem está sendo registrada. Você, além de ter acesso depois, nós cumprimos um requisito bíblico que Deus determinou em todas as escrituras. A Bíblia inteira foi escrita, por quê? Para que não se esquecesse aquilo que está ali. E quando nós registramos, ou na caneta, hoje com a tecnologia mais fácil, com o vídeo ainda, nós temos acesso a essa mensagem posteriormente. Inclusive, do mês passado já está também na internet, não sei se alguém chegou a ver, sobre a esperança realizada. Então, se não deu tempo de você ter pego aquelas notas naquele domingo, ou se não estava aqui, ou se é a tua primeira vez, tem lá a oportunidade de você olhar lá. Inclusive no da Batista Betel no YouTube tem todas as mensagens, todas, tem a maioria, né? A maioria tem lá no canal. Qual que é o canal aí? Batista Betel? Betel IVP? TV? Betel TV. Amém. Vamos abrir a Bíblia, todos que trouxeram, em Salmos capítulo 100, versículo 98. Salmos capítulo 100, versículo 98. Hoje eu quero tratar sobre o poder da palavra. Esse texto que eu vou estar lendo aqui agora é um texto, na verdade, introdutório para aquilo que a gente vai estar tratando. Salmo 119, versículo 98. 119, versículo 98. Olha o que diz o texto. Nós vamos ler o 98, 99 e 100. São três bem curtinhos. E olha o tanto de lição que a gente vai aprender nesses três versículos. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. E agora eu vou ler, não precisa abrir a Bíblia, você já está aberto, você vai ver, mas não precisa pôr aqui, no versículo 104. Ganho o entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo o caminho de falsidade. Nesses três versículos nós aprendemos três lições sobre sabedoria. A primeira delas é: os teus mandamentos me tornam mais sábios. Como que nós podemos nos tornar mais sábios? Através da palavra de Deus. Que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. A Bíblia, a palavra de Deus, está sempre no coração do salmista, e ele medita nela. Então sabedoria se vem através da Bíblia, a fé também, que vem através da leitura. Sabedoria através da leitura, do conhecimento da Bíblia. Segundo, nós temos que meditar e estar com a Bíblia constantemente conosco. Como? Uma das formas é memorizando textos da Bíblia. Você memorizar um versículo por semana, um versículo por mês, 2 versículos por semana, dentro da tua capacidade. Você vai estar meditando e mantendo a palavra com você. Como consequência, pela palavra, nós vamos nos tornar mais sábios. E por último, tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Sabedoria, portanto, não vem com a idade, vem com a leitura da Bíblia, o conhecimento de Deus e a meditação na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é diferente de ler a palavra de Deus. Ler, você lê rapidinho e não entende nada. Quantas vezes eu não li um texto rápido, entendi ali a ideia, e depois eu estou lendo um outro dia, e eu não tinha reparado que tem esses detalhes tão importantes aqui nesse texto. A ideia desse 98, 99, 100 e o 104, elas só vão surgir na sua mente, tanto como essa, como aquelas que você tem na tua casa, através da meditação na palavra de Deus. Portanto, nessa introdução eu quero encorajar tanto a mim quanto a todos, até porque quando eu prego para mim também, para que nós possamos estar cada dia que passa mais próximos da Bíblia,
da palavra de Deus. Se você não sabe ler, você pode ouvir. Só de vir num culto, você já está exercitando o conhecimento da palavra de Deus. E lembre-se sempre de fazer a coisa porque é correto e não porque ou deixar de fazer por qualquer outro motivo. Nós fazemos o que temos que fazer porque sabemos que isso é correto. Esse tem que ser o nosso raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que sua mãe peça para você ler a Bíblia. Ah, filho, leia a Bíblia. Aí você fala, não vou ler a Bíblia porque minha mãe me pediu. Independentemente do modo, da forma, ou da razão que ela pediu, ou de como chegou a você, é correto ler? Então vamos ler a Bíblia. Não deixe de vir à igreja, por exemplo, porque tem um irmão lá que eu não gosto. Faça o que é certo porque é certo, e não por qualquer outro motivo. Faça porque é verdadeiro, porque é o que vai nos levar aos céus. Por que o apóstolo Paulo estava pronto a dar a vida dele e se entregar pelo Evangelho? Porque era o certo. E é isso que nós temos que lutar, é por isso que nós temos que lutar. Um dos melhores encorajamentos que nós podemos ter para nossas vidas é o conhecimento da palavra de Deus, porque ele liberta. E isso nós já vimos em diversas mensagens e também está em Provérbios 24, não precisa abrir não, mas em Provérbios 24, 3 e 4, que diz que pela sabedoria se constrói a casa e pelo conhecimento se encherão as tuas câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Repare, pelo conhecimento você vai se encher de tudo que é precioso e deleitável. Quando o texto diz tudo, é muito importante porque isso inclui um aspecto material, emocional e espiritual. Isso quer dizer que você pode prosperar aqui financeiramente, ter dinheiro, tua empresa e bem, ser promovido no trabalho. Você pode emocionalmente estar bem, não sofrer com preocupações desnecessárias, não perder as estribeiras e fazer o que não deveria fazer em casa, no trabalho, na estrada, no trânsito, aonde for, e espiritualmente, que é o mais importante, alcançando a vida eterna. Lembrando que, apesar de qualquer circunstância ou qualquer adversidade, nós temos que caminhar para o prêmio da soberana vocação, que é a vida eterna, a nossa maior esperança, que é estar junto com Deus. Amém? O primeiro texto, que seria o texto base que eu gostaria de ler hoje aqui, está em Salmos capítulo 45, versículo 1. Salmos 45, versículo 1. Eu acho que esse texto... tem ali. Salmos 45, 1. Eu estava vendo... Eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que eu já devo ter dito, porque isso aí eu acho que eu tenho repetido em bastantes locais, mas... Pelo menos 60, 80% dos cristãos não sabem nomear o nome de pelo menos 5 discípulos de Jesus, tirando Pedro, Tiago e João no barquinho, porque esse é mais fácil, né? Não conseguem também dizer se o livro de Ageu está no Antigo ou Novo Testamento. Alguns nunca ouviram falar nesse livro, e isso no meio cristão, o que é bastante preocupante, porque se nós dizemos que cremos na Bíblia e que ela é o nosso manual de regra e fé, nós temos que buscar entendimento da palavra de Deus, porque como nós vimos ali no texto. Deixando esse texto aqui na tela, eu vou passar rápido, até porque eu não quero que você abra nesse texto que eu vou... Em Salmo 119, existem 12 vezes, e o Salmo 119, como você sabe, ele é bem grande, ele é dividido em blocos de 8 versículos cada um, que estão organizados de forma poética pelas letras do alfabeto hebraico. E em cada uma dessas partes, ou em pelo menos na maioria delas, nós encontramos 12 vezes, dentro de todo o Salmo 119, a seguinte expressão. Eu vou ler elas aqui, no versículo, não precisa abrir, deixando aqui na tela mesmo essa imagem. Ensina-me os teus preceitos, que é o versículo 12, no 26. Ensina-me os teus decretos, no versículo 29. Ensina-me a tua lei, no versículo 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, no versículo 64, ensina-me os teus decretos, no 66, ensina-me o bom senso e o conhecimento, no 68, ensina-me os teus decretos, e no versículo 102, pois tu mesmo me ensinas tuas ordenanças. E por último, no versículo, acho que não é nem por último, tem mais, e ensina-me as tuas ordenanças, no versículo 108, de novo no 124, no 135 e no 171. Por que eu quis destacar isso? Porque 12 vezes no mesmo capítulo o salmista mostra a importância de Deus nos ensinar os decretos, os mandamentos, as leis, as ordenanças e os estatutos do Senhor. Qual é essa importância? Se nós tivermos o conhecimento de Deus, nós vamos nos livrar das maiores adversidades que temos, e mais importante, nós vamos alcançar o céu.
Eu garanto que assim como eu, cada um de vocês aqui, temos as nossas dificuldades, os nossos pecados, porque Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. E não existe nenhum outro meio de você sair do seu problema. Você pode até sair superficialmente, mas de você sair substancialmente, de forma verdadeira, a não ser pelo conhecimento da palavra de Deus. Você pode fazer uma coisa, fazer um remendo, fazer um ajuste, mas você nunca vai alcançar a paz plena, a garantia da salvação, aquela tranquilidade eterna e a solução dos teus problemas sem o Espírito Santo ao teu redor. Isso não significa que nós não teremos aflição, nós teremos, mas nós a enfrentaremos com Cristo, com paz e sabendo da nossa recompensa eterna. Você já parou para imaginar o tempo que dura a nossa vida, 100, 80, 70 anos, comparado à eternidade? Talvez você já deva ter pensado nisso. É muito pouco. Aqui é simplesmente um período de preparação. É um período curto e breve para nós chegarmos aonde queremos. É mais ou menos quando o corredor está lá naquela competição, correndo, e ele está cansado durante a competição, mas ele deu todo o esforço dele. Aí ele atravessa a faixa e ele vence. Ele ganha o prêmio. Enquanto ele corria, ele cansou, mas ele não se importou por estar cansando, porque ele sabia que aquilo ia acabar, era provisório, e o que viria depois ia ser o prêmio, o dinheiro, a recompensa, a vitória. E ele venceu. E é isso que nós fazemos aqui. O período de tempo aqui é muito curto, muito menor do que a corrida de um competidor, ainda que proporcionalmente, porque a eternidade não tem como a gente fazer cálculo proporcional. Ela é para sempre, ela não acaba. Esse texto de Salmos 45:1 diz: a minha língua é a pena de um destro escritor. Essa é uma parte do texto, porque o versículo inteiro ele começa. Esse é o trecho, na verdade, que eu quis chamar a atenção. Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor, a minha língua como a pena de um destro escritor. Sabe o que esse texto nos mostra? Primeiro, nós estamos aqui a tratar sobre sabedoria. Acabamos de ver a importância de aprender sobre a palavra de Deus. Mais de 12 vezes só no Salmo 119, aprender de Deus. Descobrimos que se eu creio em Deus e digo que a Bíblia é um manual de regra e fé, na minha vida eu vou buscar conhecimento dela. E agora um dos conhecimentos que a Bíblia nos proporciona ter é entender o poder que nós podemos, e aqui nós temos duas perspectivas na mensagem de hoje, que é de quem recebe e quem transmite a palavra. Que palavra? Qualquer palavra. Quando você chega em casa e pergunta para alguém que horas são, já é uma palavra que você falou, que você usou, você expressou uma palavra. Quando você vem ao culto e pergunta o que foi que o pregador disse, ou quando você senta e escuta o pregador falar, ou enquanto o pastor prega, ou quando você está assistindo um filme, em todo esse tempo, ainda que seja comunicação sem ser o som da sua palavra, mas em gestos, você está ouvindo palavras e expressando-as. Então, a mensagem hoje eu quero trazer a atenção principalmente para quando nós ouvimos e também para quando falamos. Mas essa eu vou deixar para uma outra oportunidade. Tudo que você fala é importante, pode te destruir ou pode te abençoar. E tudo que você ouve, ou seja, as palavras de quem você recebe também podem te destruir e podem te abençoar. E a Bíblia está repleta de textos sobre o assunto. A Bíblia diz em Provérbios 25:25 que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Maçãs de ouro em salvas de prata é algo maravilhoso, e Salomão usa isso como analogia para mostrar a importância de falar a coisa certa no momento certo e para a pessoa certa. Você abençoa. Eu me lembro quando minha mãe havia perdido meu pai em 2009, a pastora ia em casa, a pastora e o pastor, acho que a pastora foi até um pouco mais, né? E conversava bastante com a minha mãe. As palavras que a pastora usava, o simples fato dela ir lá, compartilhar, ajudar, eram palavras que curavam e abençoavam em um momento de aflição. Não sei se você conhece alguém em momento de aflição, mas você tem a oportunidade, use palavras para abençoar essa pessoa. E agora o texto de Salmos 45, ele é incrível, porque ele diz: as minhas palavras serão, a minha língua ou palavras é a pena de um destro escritor. O que chama a atenção nesse texto é que a pena de um destro escritor simboliza hoje a caneta. E a caneta, ela faz algo que eu mencionei aqui há pouco tempo no início da mensagem. Ela registra. As palavras que você profere para alguém, elas registram. E as palavras que você ouve, elas são registradas também. Vou dar um exemplo. Eu me lembro, quando eu era bem novinho, eu me lembro o lugar, eu me lembro mais ou menos o horário. Eu tenho como se fosse um pequeno vídeo do momento. E eu tenho quase certeza que 100% de vocês que estão aqui vão ter uma lembrança semelhante.
Eu me lembro de elogios que o meu pai fez para mim. Ele falou, ele viu algo correto, bom que eu fiz e me diferenciou daquela circunstância. Ele me diferenciou naquela circunstância. Nossa, filho, parabéns por isso, eu não imaginava. Aquilo gravou e hoje eu tenho várias dessas recordações de palavras em que ele apresentou um ou outro reconhecimento. Há poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, ela olhou para mim e falou: nossa, eu me lembro quando eu era uma pessoa bem mais nova, quando eu era bem mais nova, de você falar isso e isso para mim. E aquelas palavras que eu proferi para ela, ela guardou até hoje. E ela vai levar até o enterro dela. As palavras, elas registram aquilo que eu falo, aquilo que eu ouço, eu armazeno. E eu posso armazenar palavras boas ou palavras más. É interessante, eu vi esses tempos atrás, eu estava fazendo uma viagem, eu sentei do lado de uma mulher e eu olhei a mão dela queimada e a gente conversou alguma coisa ali no avião. E eu perguntei: como que você queimou a mão? Ela falou: eu era bem pequena, eu nem lembro disso. E isso me lembra, ela falou, eu devia ter uns 2, 3 anos de idade. Isso me faz refletir em um simples fato. Ela nem se lembra que ela queimou a mão, mas ela queimou quando ela tinha 2 anos. Ela, parece que o ferro de passar roupa caiu na mão dela. Ela não lembra daquilo, mas a consequência daquela queimadura está ali. E ela vê a consequência, ela só não lembra de onde veio. Alguém que contou para ela. Existem palavras que talvez machucaram você e você nem lembra mais delas, mas os sintomas dela e o machucado dela está no seu rosto, está nas suas memórias, está em qualquer parte de você. E é fácil nós consertarmos isso. A simples aplicação de alguns poucos detalhes que eu quero pontuar hoje na mensagem. Inclusive essa mensagem, ela é separada em 2 partes. Eu vou dar destaque na primeira hoje, para a gente em uma outra oportunidade poder centrar na segunda parte. O detalhe é, por mais que ela não lembra, a mão dela está ali, a marca. É uma marca grande, porque a mão da criança é pequenininha quando é queimada, então provavelmente pegou uma grande parte. Ela não lembra, mas está o sintoma. Você pode não lembrar, mas está aí o sintoma. Isso é tanto para quem recebeu, foi queimado, saber como lidar com isso, como para quem está agora agindo. Vou te dar um exemplo. Se você tem um filho, não fale para ele: você não serve para nada, ai Deus, por que você foi me dar um filho bem agora? Eu não queria ter um filho agora. São palavras que você está lançando. A vida e a morte estão no poder da palavra. Seu filho é pequeno, você nunca vai conseguir nada, você é muito desorganizado. São palavras que estão sendo registradas. A minha língua é a pena de um destro escritor. Aquilo que nós falamos, e ainda mais muito melhor do que isso, é quando nós de fato registramos boas palavras, como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo inclusive citou registros de palavras boas que estavam no Antigo Testamento em suas cartas. Então aquilo que você fala para o seu filho, aquilo que você fala para sua esposa, aquilo que você fala para um cliente no local de trabalho, são palavras que não são mais esquecidas. E quantas vezes, você nem precisa ficar lembrando, porque lembrar de coisa ruim não é bom. Isaías 43:18 diz: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esquecendo agora, no Novo Testamento, as coisas que para trás ficam, vamos prosseguir para o alvo. Vamos esquecer tudo que é ruim. Mas todos nós, infelizmente, por sermos semente do pecado, temos as recordações, sofremos a consequência do pecado, e uma delas é o impacto de uma palavra maldosa. Quantos filhos, eu não sei se vocês já assistiram, quem já assistiu aquele filme chamado Em Defesa do Evangelho, Em Defesa de Cristo? Quem já assistiu? É esse o nome mesmo? Em Defesa de Cristo? Quem já assistiu? Teve algumas pessoas que assistiram. Nesse filme, eu acho que é nesse filme, se eu estiver errado me corrige. O filho não sabia que o pai amava ele. É nesse filme. O filho, que é um jornalista, não sabia que o pai amava ele. Só para te dar um dado, na maior parte dos ateus no mundo, a maioria dos ateus não tiveram um bom relacionamento ou referência de amor do pai, e não conseguem ver um amor de Deus. E muitos daí acabam não acreditando nem mesmo na existência de Deus. E o autor desse filme, a principal personagem do filme, que é um pastor que até hoje é vivo, vive no Texas, ele conta a história de que ele não acreditava em Deus. Ele, como jornalista, foi atrás para descobrir se Jesus realmente existia, e ele ia provar que Jesus não ressuscitou e acabar com o evangelho. Acabou que nessa jornada ele se converteu, porque daí ele descobriu que Jesus realmente ressuscitou. E ele tinha uma mágoa muito grande do pai dele. Ele achava que o pai dele não amava ele, não gostava dele. Um dia, depois que o pai dele morreu, ele pegou os relatórios, os arquivos do pai dele, folheando, ele encontrou que o pai dele, cada publicação que o filho fazia no jornal, o pai imprimia ou guardava ali, mantinha nos arquivos dele, numa pastinha, cada uma delas. E se eu não me engano, eu acho que tinha até algumas observações. O filho ele fica meio estarrecido e chocado,
O pai nunca soube expressar o amor que ele tinha ao filho, mas ele tinha um amor ao filho. Aí eu pergunto, qual dos dois errou? Eu poderia dizer que os dois ou nenhum. Ah, o pai errou? Não, o pai amou, tanto é que ele guardou. Ah, o filho? Não, porque o filho não sabia. Mas na minha visão, se eu sou aquele pai que estou assistindo a mensagem aqui hoje na Batista Betel, eu quero melhorar minha comunicação com meu filho. E se eu sou aquele filho e estou hoje na Batista Betel, eu quero compreender melhor o meu pai. E se eu sou os dois, vai melhorar o relacionamento do lado para os dois. Essa é a grande virtude que nós temos quando nós aprendemos a palavra de Deus. É você falar coisas boas para o seu filho. É você falar coisas boas para sua esposa. É você proferir palavras que vão criar bons registros. E se você teve algum mau registro, é possível apagá-lo. Embora você não venha esquecê-lo, você não impede que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Tem pensamentos que vão vir, é inevitável, mas é só não dar corda, é só não deixar ele remoer e pensar e mexer e remoer. E um dos exemplos é a história desse filho. Se você for esse filho que talvez não encontra o amor que teu pai está te dando, pare e pensa, talvez eu que não estou sabendo perceber. Ah, mas é a falha do meu pai. Se você é o pai, melhore a comunicação. E isso tudo porque as palavras ferem como espada. Ó, o primeiro ponto aqui, ó, as palavras ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. O texto principal é Salmos 45:1, que diz que as nossas palavras, elas marcam e elas registram. O que mais que as palavras fazem? As palavras curam, como nós vimos no texto. E tem mais textos, eu não coloquei todos ali, mas outros textos que poderiam nos trazer mensagens como essa, eles estão cheios na Bíblia. Nós vemos em Provérbios 10, do 21, desde o versículo 19 até o versículo 26, tratando de palavra. Quem fala muito, até o tolo, quando faz silêncio, se faz por sábio. Tem momentos que você e eu, nós não devemos falar. Palavras curam, palavras criam registros. Próximo. Palavras produzem gerações fiéis. E agora presta bastante atenção nesse pedaço. Aqui agora nós estamos apenas entendendo o poder que a palavra tem. Nós já sabemos que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso nós vemos em Provérbios 18, 21. Mas agora nós vamos ver por que a vida e a morte estão no poder da palavra. O que tanto ela produz? Vimos o primeiro, que ela cura ou fere. Produzem gerações fiéis. E é o que o Salmo 78, versículo 1 diz: Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Olha o detalhe no versículo 3. Não os esconderemos dos nossos filhos. Mais um detalhe, ó, duas informações importantes. Contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Agora pode deixar nessa tela mesmo. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Palavras produzem gerações fiéis. Se você quiser depois, olhe esse texto com calma. Salmo 78, do versículo 1 em diante, ele está dizendo basicamente que aquilo que nós aprendemos, e isso também tem no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3, 14 e 15, aonde diz que nós temos que repetir aquilo que foi guardar. O apóstolo Paulo está falando a Timóteo assim: olha, não esqueça daquilo que você aprendeu. E ele cita o nome da mãe dele, e ele cita Eunice. Ele disse: olha, sua mãe, sua avó eram mulheres de fé, e aquilo que você aprendeu desde pequeno, não esqueça, mantenha essas palavras com você. Não precisa abrir sua Bíblia, mas eu vou ler rapidinho. Olha 2 Timóteo 3,14, é um texto que vale a pena. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio. Ó, de novo, mais uma confirmação de que o Salmo 100, versículo 98, 99 e 100, a sabedoria vem pela leitura da palavra, de que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. As palavras que você profere para o seu filho e você ensina ele a proferir para as seguintes gerações, foi o destaque de toda a nação dos judeus. Sabe por que existe muita raiva contra os judeus? E existia inclusive uma raiva muito grande, existia na Alemanha. Hitler percebeu que os judeus, eles mantinham e traziam e carregavam por milênios tradições fantásticas e fabulosas, e eles conseguiam perpetuar aquilo. Não é interessante que os judeus continuam ainda a falar o hebraico, que foi
pelo menos as evidências nos apontam os manuscritos mais antigos, que seria as primeiras ou a primeira língua que foi falada no planeta e está até hoje. O latim que veio depois já acabou e já é morto, ninguém mais fala. O aramaico você não vê mais ninguém falando também, mas o hebraico está lá. As gerações mantendo os costumes, os hábitos e as tradições, embora eles tenham muitos rejeitado o Messias, aqueles que aceitaram, eles carregam todos esses valores. E é por isso que os ímpios têm raiva. E é por isso que nós, como cristãos, temos que usar as palavras para fazer a nossa língua como uma caneta que registra, que armazena, do destro escritor de Salmos 45:1. Falar e ensinar o seu filho. As palavras produzem gerações fiéis, as palavras curam ou as palavras ferem, por isso que a vida e a morte estão no poder da palavra. Próximo slide. Agora o versículo 8 e mais um. Volta, isso, pode deixar aí mesmo, 78:8. Eles não serão, olha só, quando você ensina os seus filhos e as próximas gerações, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. É o mesmo de Provérbios 22, versículo 6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ela não terá um coração obstinado e rebelde, povo de coração desleal para com Deus. Ela permanecerá até quando for velha. Palavras produzem gerações fiéis. Próximo. Palavras enriquecem. Olha o que diz Isaías 1:19. Traz dinheiro também. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Pode deixar aqui. Se quiserdes obedecer, comereis o bem desta terra. E não só aqui, em Salmo 103, versículo 112, versículo 1, 2 e 3. Olha o que diz o texto. Salmos. Fique tranquilo, porque às vezes você pensa, nossa, é muita informação, mas não é tanto assim. São apenas tópicos que, se a gente guardar eles, pelo menos entender a ideia deles, nós podemos transformar nossa história e pelo menos entender o poder que a palavra tem e como usá-la no nosso dia a dia, que é o que eu quero dar um destaque no finalzinho. Aleluia, como é feliz o homem que teme o Senhor, que tem em seus mandamentos um grande prazer. Olha só, que tem prazer nos mandamentos de Deus. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Ele é generoso, ele não teme más notícias, ele disporá os seus negócios com juízo. Se quiserdes obedecer, comereis o bem desta terra. Vou dar um exemplo. Quando Ruth decide seguir, e na minha opinião, obedecer à voz de Deus, andar com Noemi e acompanhá-la, tem alguém observando as duas, e Boaz vai e casa-se com Ruth, que se torna bisavó de Davi. A pobreza, isso está em Provérbios 13:18. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a instrução. O texto não podia ser mais claro. Pobreza e vergonha virão a quem não ouve a instrução. Portanto, uma boa instrução produz riqueza. A má instrução, Provérbios 13:20, produz tragédia. Anda com o tolo e será afligido. E eu já contei outra vez aqui também que um rapaz foi abrir os problemas do casamento dele para um assassino. Ele acabou topando o conselho, matou a mulher, foi preso, pegou 17 anos de prisão. Ele era um homem bom, mas ele matou a esposa. Ele topou em matar a esposa. Por quê? Porque ele foi se abrir com um assassino. Então nós temos que tomar cuidado, não deixar o passarinho fazer ninho na nossa mente, porque a semente do pecado mora em todos nós, porque nós nascemos num mundo que jaz no maligno. Porém, se o nosso espírito sobrepujar a nossa carne, aí sim nenhum desses males ocorre. E é aqui que é a nossa ideia, é usarmos a palavra para abençoar, para registrar. Palavras registram, palavras curam ou palavras ferem também. As palavras têm o poder de produzir gerações abençoadas, fazer com que seus filhos, netos e tataranetos sigam nos caminhos do Senhor. A palavra tem poder de enriquecer. Próximo. Para fazer bom uso da palavra e extrair árvore de vida são necessárias atitudes simples. Pode deixar aqui o texto, olha o que diz. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O falar amável é árvore de vida. E nós falamos apenas sobre isso na outra mensagem no mês passado. Lembram sobre a esperança realizada? Quando você realiza a esperança de alguém próximo a você, você produz favor. E quando produz favor, você consegue fechar negócios, converter pessoas. Eu contei o testemunho, a história do meu avô que veio a Jesus Cristo por causa de palavras amáveis. Você transforma o seu filho, todo mundo. O filho pede desculpa para a mãe. Por quê? Por causa de palavras amáveis. E aqui nós aprendemos que as palavras amáveis é árvore de vida. Lembra que a Bíblia diz lá em Provérbios 13:12 que a esperança realizada é árvore de vida? Você realiza a esperança falando palavras amáveis, porque palavras amáveis também é árvore de vida. Agora,
mas o falar enganoso esmaga o espírito. Agora olha o título: para fazer bom uso da palavra, ou seja, falar e conseguir extrair a árvore de vida e extrair a árvore de vida, são necessárias atitudes simples. Vamos ver quais são. Próximo. 1. Não precisa abrir sua Bíblia nessas referências. Se você quiser anotar, pode anotar. Mateus 7,7. Buscar ajuda. Pedi e dar-se-vos-á, buscar-a. E antes de nós, pode deixar o texto, pode deixar a tela aqui, mas antes de ler aqui, eu vou contar bem rápido para você. Eu estava conversando com um amigo pastor, e ele disse que uma mulher ligou para ele e falou: pastor, vem aqui, eu estou desesperada com um problema. Ele falou: nossa, mas o que é o seu problema? Ela trabalha comprando terreno e vendendo terreno. Ela compra terreno mais barato, ela faz o negócio ali, passa um tempo, ela vende e ganha um dinheiro em cima, e vai fazendo isso. E ela comprou um terreno e não estava conseguindo vender, e ela estava desesperada, transtornada. Ela falou que tinha goteira e estava cheio de problema, e ela ligou para o pastor e falou: pastor, vem aqui fazer uma oração para eu conseguir vender esse terreno. Ele foi lá, e ela: olha aqui, ó, tem goteira aqui, isso aqui está um pouco estragado, olha aqui esse pedaço do muro, eu preciso vender, eu não sei mais o que fazer, ninguém quer comprar. E esse pastor disse que ele falou para ela: olha, eu não vou orar e fazer o que você está pedindo. Ela: mas por que você não vai fazer isso? Ele falou: porque o lugar aqui é incrível. Esse problema da goteira aqui, você gasta R$50, está arrumado. Esse problema que você está tendo aqui, que está vazando não sei o que, você gasta R$200, está arrumado. Com mais 100, no máximo R$500, você arrumou tudo. E é uma localização ótima, um lugar super. E ele falou, e de fato era um local bom. Ela não conseguia ver quão bom era aquele lugar. Ela não conseguia perceber quanta coisa boa tinha ali. Ela viu os problemas, amplificou eles, por problemas que talvez a forma dela olhar as coisas, as pessoas com quem ela anda, as coisas que ela ouve, seja qual for o motivo, ou por uma falha, um equívoco dela. Existem vários desdobramentos que podem nos levar a conduzir um modo de pensar como o tal. Mas ele falou: olha, eu não vou fazer isso. No final da conversa, ela agradeceu ele, toda feliz, e disse: eu não imaginava que seria tão bom assim. Ela falou: quer saber, eu não vou mais vender esse terreno não, eu vou arrumar isso aqui. Eu acho que ela quis morar no terreno. Olha que coisa incrível. Por causa de uma palavra da pessoa certa, de um conselho correto, de alguém que viu o que o outro não estava vendo, e de vários outros detalhes que nós poderíamos extrair de uma pequena história como essa, nós podemos transformar a nossa vida financeira, emocional e o modo com que vemos as coisas, e ainda extrair lições para corrigir futuras ocasiões em que vamos vivenciar. Olha, agora pensando mais ou menos nesse exemplo que eu dei para você, a mulher no lugar da mulher. Lembra que eu disse no começo que o foco que eu quero centrar é para quem recebe a palavra e não para quem transmite? Os dois é importante, por isso que eu disse: fale coisas boas para o seu filho. Se o teu pai não falar coisas boas para você, tente entendê-lo e agir. Se você ouvir coisas boas, inevitavelmente você vai registrá-las, mas se ouvir coisas ruins, por isso também irá registrá-las. E essa é uma das razões porque eu só escuto músicas cristãs e que louvam a Deus, porque a música, diferente de qualquer outra arte, de qualquer outra entidade que você possa imaginar que exista, ela tem um poder na mente fantástico. Isso foi um estudo que foi feito, em que eles analisavam como o cérebro de um músico agia em determinada circunstância comparado ao cérebro de um pintor, de quem faz, daqueles surfistas. E eles analisaram que o cérebro do músico agia de modo completamente diferente. Não sei se você já percebeu, se você estiver ouvindo uma música no carro meio agitada, dá vontade de correr. Se você estiver ouvindo uma música calma, você fica mais tranquilo, você vai mais devagar. Aí, inclusive, alguém ainda buzina atrás para você sair da frente, porque você está ouvindo uma música calma. Um amigo meu, uma vez, bem depressivo, eu entrei no carro dele, ouvindo uma música super depressiva. Eu falei: já estou entendendo por que ele está depressivo. Olha a música que ele está ouvindo. A depender daquilo que você ouve, o que você vê determina o que você sente, e o que você sente o que você faz. O que você ouve também determina o que sente e o que faz. Por exemplo, quando nós estamos assistindo um filme, eu não sei se você sabe, mas eu não assisto justamente por conta desses versículos do Salmo 101, versículo 3, não expor coisas más aos nossos olhos. Mas quando você vai em qualquer filme e tem aquela cena de suspense, principalmente os filmes de terror, se você chega naquela cena em que está ali para fugir da polícia ou alguma coisa, a música, a orquestra no fundo, ela exerce um poder de 40%, 60%, 70% da vibração que você vai ter. Tanto que a mesma cena pode ser reproduzida em um filme de comédia, só que está aquela musiquinha de comédia no fundo e você não sente aquele desespero. A depender da música, você angustia e sente um desespero. Por quê? Porque ela entra em você, ela tem um poder muito grande. Aquilo que você ouve vai determinar o que você sente e, consequentemente, o que você faz. Portanto, nós temos que cuidar com o que falamos e também cuidar com o que ouvimos. O filme que vejo, o livro que leio, as pessoas com quem conversam. Quantos alunos não deixaram de
filhos de pais cristãos de seguir a Deus porque foram na universidade, escutar um monte de professor falar um monte de bobeira e blá blá blá, que nem eles entendem, e eles também estão transtornados de que Deus não existe, que é isso, que é aquilo. Aí eles saem de lá, nossa, acabou Deus, e abandonam a fé, ou começam a ir para as drogas, ou esquecem a Deus, porque foram expostos a pessoas e a conhecimentos errados. Então tudo isso é importante para nós sabermos policiar nossa vida. Fazer bom uso da palavra, da perspectiva do receptor, de quem está ouvindo. Olha essa mulher que vendeu que queria vender o terreno, agora não quer mais, vai usar o terreno e ainda foi abençoada com pequenas palavras. Buscar ajuda, Mateus 7,7. Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. Nós temos que buscar, não adianta só pedir. É uma das recomendações, porque quem pede, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Ela buscou ajuda, ela ligou para o pastor pedindo: pastor, vem aqui ajudar porque o meu terreno, eu não sei o que fazer. Ela pediu ajuda. Isso vai requerer humildade, porque senão você não liga, ou você liga e não escuta. Humildade para ouvir. Provérbios 18:12 e Provérbios 2, do versículo 2 ao 6. Não precisa abrir, mas olha o que diz Provérbios, eu vou abrir aqui. Provérbios 18:12. 18:12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. A humildade, no caso dela, de ouvir um pastor ligar e pedir ajuda, antecedeu a honra, que foi ela ficar em paz com o terreno que ela tem agora. Humildade. Isso tudo para quando você ouve. Nós precisamos buscar ajuda, sermos humildes quando vamos ouvir o conselho. 3. Buscar a fonte certa. Isso é fundamental. Provérbios 13:20. Anda com sábios e será sábio. E Provérbios 23:23, onde diz: compra a verdade, não a venda. Sim, a sabedoria e a disciplina. Comprar o livro certo e não o errado. Tem 2 livros, e existem esses 2 livros que eu vou falar. Deus, um delírio. E o outro, um delírio de quem escreveu Deus, um delírio. Aí você escolhe qual vai ler: aquele que defende que Deus existe ou que não defende. A depender do que você escolher, você vai determinar um rumo para a tua vida. Não deixe com que pessoas erradas e livros errados destruam sua vida. Ou, para quem não lê muito, vídeos no YouTube errado, vídeos no Facebook, vídeos nos grupos do WhatsApp. 4. Dedicar tempo. Provérbios 24:30 diz que o preguiçoso, o ladrão, a pobreza virá contra o preguiçoso como um homem armado. Olha o que diz, não precisa abrir, mas olha o que diz o texto. Provérbios 24:30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Dá para dizer, eu vou parafrasear o texto, eu vou ler ele um pouco diferente, ó. Passei na casa do preguiçoso e vi o quarto dele cheio de roupa em cima da cama, vi um monte de panelas todas sujas em cima da pia e os copos não lavados. As crianças estavam fazendo bagunça e os brinquedos todos esparramados. É mais ou menos isso que está dizendo. Provérbios 24, do 30 ao 34. E eu não estou exagerando. Eu só troquei aqui onde ele fala a vinha pela cama, pela pia, pela sala ali, porque Salomão, ele descreveu algo que era muito corriqueiro para o dia a dia. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Versículo 34, mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. É o que o texto está dizendo. Provérbios 24, do 30 ao 34, é um que vale a pena a gente ler, e sempre ler e gravá-lo. A pobreza, lembra, pobreza e vergonha virão que rejeitam a instrução, e aqui a pobreza lhe virá como um homem armado. De repente vai vir penhorar teu carro, vai perder tua casa. Você vai falar, cadê aquela conta que eu não paguei? Não, mas eu não lembrava que eu tinha essa conta, mas não pagou porque estava lá nos brinquedos com os teus filhos, lá dentro das caixas que você não guardou direito. Vai pagar juros, vai perder, vai sofrer as consequências. E isso é um princípio que nós encontramos em Provérbios 22, 29. Viste um diligente em sua obra, perante os grandes será posto. Então, quando você, a partir da mensagem de hoje, tudo que nós falamos até agora foi a importância da palavra. E aqui, esse slide aqui é um dos mais importantes, porque ele nos mostra como nós devemos então agir, considerando a importância da palavra. A palavra é importante, a Bíblia é séria, a gente tem que levar tudo a sério, tá bom. E agora, como eu faço para lidar com a questão do que eu falo, do que eu ouço? 1. Busque ajuda.
seja humilde para ouvir a ajuda que você está recebendo. 3, busque a fonte certa. 4, dedique tempo. Você vai precisar não ser preguiçoso. Então, foi dado o conselho para aquela mulher, ela vai ter que agora mandar arrumar o telhado, ela vai ter que mandar arrumar ali, aquilo, outro, aquilo, e aí ela vai desfrutar de um terreno bom e depois ela pode até valorizar e vendê-lo por um preço melhor. E por último, sinceridade para se abrir. Ela foi sincera em confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E Provérbios 11:3 diz que a sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a deslealdade dos desleais os destruirá. Não tenta ganhar no esqueminha, não tenta ganhar naquele jeitinho, não, eu vou fazer aqui, ó, vai dar certo. Não vai dar certo. Use a sinceridade, use o que é certo e o que é correto, e faça pelo motivo correto. Eu quero fazer porque é certo. Ah, mas porque falou para mim eu não vou fazer. Não, só porque me falaram eu vou fazer. Não, eu vou fazer porque é certo. Se me falaram para fazer, mas está errado, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu priorizo a sinceridade. E quando eu digo eu aqui, eu estou dizendo nós. Portanto, isso aqui, se você puder gravar isso, é praticamente o resumo de toda a nossa mensagem. A palavra é importante, a palavra ela registra, a palavra ela cura ou mata, a palavra abençoa futuras gerações e a palavra enriquece financeiramente. E como fazer bom uso da palavra na perspectiva de quem está ouvindo? Buscando ajuda, humildade, a fonte certa, dedicar tempo, sinceridade. Fonte certa é importante. Lembra do homem que acabou perdendo a mulher indo preso porque foi na fonte errada. Próximo. Resultados. Olha o que aquela mulher teve de resultado, por exemplo, com aquela vinha que a gente citou aqui. A vinha não, com aquele terreno que ela comprou. Ela passou a ver o que antes ela não via. Ela não sabia que o terreno era bom, mas alguém foi e mostrou que o terreno era bom. Tinha um livro na prateleira de casa por muitos anos, chamado O Desígnio, e eu nunca tinha lido aquele livro. E como eu me arrependo de não ter lido antes aquele livro. Ele abriu a minha mente para muita coisa, mas eu não conhecia aquilo. Tem coisas que estão na tua prateleira e você ainda não reconheceu. Tem características na tua mulher que você ainda não reconheceu que elas existem. Você tem um dom e uma habilidade para fazer algo que você ainda pode não ter descoberto que você tem. Falta você ver aquilo. Como que eu vejo? O poder da palavra, ouvindo as pessoas certas, sendo humilde, e aquele resumo que a gente passou ali, tendo sinceridade para se abrir, mostrar o que você precisa. Veja que isso vai afetar qualquer área da tua vida. Lendo um livro que inclusive é o livro que eu não lembro, acho que foi o Fernando que me deu de presente. O Fernando tá aqui, tá, né? Fernando, tá lá. O Fernando me deu um livro do Thiago Brunet de presente há um tempo atrás. E no livro, o Thiago Brunet escreve, a Alana estava lendo, ela destacou, inclusive ela leu primeiro, ela estava lendo e ela descobriu que existem ali alguns tipos e todo mundo sabe disso, é que ali ele simplificou a linguagem. Todo mundo já ouviu falar naquele negócio de sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, mas lá ele simplifica isso e ele traduz isso tudo. Ele fala que tem gente que é analítico, pessoas que têm um comportamento mais analítico, outros são paciente, quer paz, não quer brigar, quer ser amigo, não quer confusão. Tem outros que são dominante, que gostam das pessoas, mas priorizam realizar as coisas. E tem outros que são extrovertidos, que querem mais uma festinha, um bolo, brincar, estar com o pessoal, dar risada, conversar. Tem mais ou menos esses 4. E quase todo mundo tem um pouco de cada um, mas tem sempre 2 que predominam e um que é mais forte. Quando eu li isso e descobri, sem brincadeira, pastor, eu não tinha visto ainda desse ângulo. Quando eu percebi isso, eu falei, você quer saber? Ao observar, você percebe ali as características, descobre qual que você é. E você fala, agora eu vou mudar algumas coisas, e eu fiz isso no trabalho, no escritório. Mudei algumas coisas dentro do escritório. A produtividade, sem brincadeira, parece que ela aumentou 5, 6 vezes mais de tudo que eu estava produzindo. Por quê? Se você fizer isso na tua casa, no teu trabalho, você vai descobrir, por exemplo, uma pessoa, quando eu fiz lá a análise, eu descobri que o meu tipo lá era o analítico, que é aquela pessoa que ela é mais detalhista, ela quer olhar as coisas com calma. Eu não sou aquele extrovertido. Às vezes o analítico é mal interpretado porque pensam que ele não é muito amigo dos outros, mas ele é, só que ele é analítico. O extrovertido às vezes é mal interpretado porque pensam que ele não toma cuidado, que ele vai fazendo as coisas tudo por impulso, mas não é, é uma característica. Quando você descobre a sua, você começa a entender melhor aonde você deve fazer ajustes. Por exemplo, eu estava em um local que era mais barulhento, e se eu for por um lugar mais silencioso, para mim é mais fácil de produzir. Se você é uma pessoa que não consegue, minha mãe é impossível ela ficar numa sala meio fechada, ela dá um troço nela, ela explode assim, ela chega no meu quarto, ela abre a janela, ela acende a luz, ela abre tudo, eu falo, não mãe, mas
Ela abre tudo, aonde ela está, ela acende luz. Ela mandou esses dias trocar todas as luzes de casa que estavam. A arquiteta pôs aquelas amareladas, que é mais assim, meio amarela. Ela tinha desespero, ela pôs tudo clarinho, assim, ela gosta. É uma personalidade, é um temperamento, é um jeito. E se você descobrir o temperamento da sua esposa, você começa a tratá-la de modo diferente. E você vai entender, por exemplo, que se ela gosta toda hora de sair, de fazer alguma coisa, pode não ser um defeito dela, mas é uma característica do tipo de temperamento dela. E agora você entende ela melhor, como você vai entender o seu marido melhor, e agora fica mais fácil de entrar em um acordo. Temperamento não se muda, o que muda é personalidade. Isso é importante saber. A personalidade é como você vai lidar com o teu temperamento, e o teu temperamento é como você nasceu e Deus te fez assim. E eu ainda acredito que Deus deva ser uma mistura de todos eles, porque todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Resultado, quando você, portanto, ouve palavras corretas da pessoa certa, com humildade e com sinceridade se abrindo, você passa a ver o que você não via antes. Agora você descobre o temperamento, porque você leu num livro e você muda a sua rotina do trabalho. Eu vi uma coisa que eu não via antes. 2, novo foco. Agora eu vou mudar. Antes eu estava preocupado em fazer isso aqui com a minha esposa porque ela não me entendia e tal. Agora eu descobri que ela não é assim. Agora eu vou mudar meu foco. Eu vou tentar trabalhar melhor para me adequar a ela e mostrar tudo isso para ela. Agora muda o foco. A mulher do terreno, ela viu que o terreno era bom, agora ela mudou o foco, agora ela quer arrumar o terreno. 3, mente renovada. Lembra de Romanos 12:2, transformados pela renovação do vosso entendimento? A mente dela mudou, ela, nossa, isso aqui eu não sabia que era bom. E 4, agora novas posturas e ações. Agora ela vai lá, vai arrumar o telhado, vai trocar tudo, vai agir, fazer tudo isso, por causa da palavra. Então esses 2 últimos slides são os mais importantes, sendo o anterior o resumo de tudo. E o próximo, agora, para encerrar, aplicação prática. Eu sempre gosto de trazer algumas perguntas no final para nós refletirmos. São perguntas reflexivas, então você não precisa respondê-las em voz alta, mas na sua mente. Com o que você mais se preocupa? Esse é um sinal, quando você descobrir com o que você mais se preocupa, de quem você deve procurar para te ajudar. Eu me preocupo muito com dinheiro, muito com a minha profissão, me procuro muito quanto a Deus, eu não estou buscando a Deus, eu estou preocupado em ir para o inferno, alguma coisa assim. 2, já procurou pessoas certas na área que você precisa? Que seria a consequência da primeira. As pessoas que você procura, elas são as certas, ou você procura qualquer mané que passa aí na frente? Lembra de Roboão, no capítulo 12 de 1 Reis, que ele não ouve os conselhos dos conselheiros do pai dele, mas ouve os amigão dele lá e acaba fazendo a pior caca da história dele, falando, inclusive, aquele texto nos diz uma mensagem importante, que ele usou palavras duras, e o conselho dos anciãos era: use palavras doces para com o povo, sirva a eles, e eles te servirão. Mas ele não quis, estava lá, 1 Reis 12. 3, você pensa mais em coisas boas ou ruins? Isso é importante. Por que aquela mulher via o terreno como algo ruim e aquele pastor via como algo bom? Do que você mais nutre o teu pensamento vai demonstrar os sintomas que ele vai produzir, ou seja, no que você vai pensar. Não sei se você acho que a maioria das pessoas já devem ter ouvido aquela teoria que as pessoas aprendem em psicologia, de que a maior parte de nós é o nosso inconsciente, de que fica escondido quase tudo que você é. Aí na hora da raiva, na hora que você tem que reagir, alguém jogou você está lá na academia, escapou um peso lá e caiu no teu pé e você grita um palavrão. Ali você falou verdadeiramente o que você é, o que você pensa e do que você se alimenta. Porque quando você usa o teu raciocínio lógico, o consciente, você filtra tudo. Mas quando você usa o inconsciente, você não filtra. Agora, de tudo aquilo que você se alimenta, nós vamos conhecer do que você se alimenta pelas tuas reações. E os teus pensamentos é um sintoma, um sinal daquilo que você se alimenta. Então, no que tanto você pensa? Por isso a pergunta: você pensa mais em coisas boas ou ruins? Procure ver as coisas boas que tem na tua vida. Mas como? Eu não consigo, já faz 50 anos que eu penso em coisa ruim. Faça um diário agora, a partir de hoje, todos os dias escreva 3 coisas boas. Eu comecei em 2014, fevereiro. Todo dia eu escrevo 3 coisas boas que aconteceu no dia. Não leva 3 minutos para escrever tudo. Você escreve: fui na Batista Betel, fiz isso e fiz mais aquilo. Hoje minha esposa fez uma comida legal, meu filho me obedeceu e não sei o que. Hoje tal, só coisa boa. Porque Davi, quando foi matar Golias, ele lembrou que ele matou um urso, que ele matou um leão, e ele se inspirou com aquilo. Quando nós lembramos de coisas boas, nós passamos a fazer mais coisas boas. Aí aquela mulher, talvez, não estou nem condenando ela, coitada, mas ela poderia ver, aquele terreno como algo bom. Por isso que tem gente que fala: nossa, como é que ninguém viu aquilo, mas fulano viu. 4, conhece pessoas otimistas? Vai atrás delas.
Procura. Então agora cuidado, você não vai conseguir pensar coisas boas andando com pessoas que não são otimistas. 5. Quais as melhores características do seu cônjuge? Um exercício, você pode começar hoje. Para e pensa, o que minha esposa tem de bom? Nada. Não, ela tem alguma coisa. Para, você vai achar alguma coisa. Não, o que meu marido tem de bom? Ele engordou, ele está cada dia que passa com mau hálito. Não, isso tudo você vai esquecendo. Você pensa nas coisas boas. Ele acorda cedo, é uma coisa boa. Não, ele acorda tarde, Paulo, ele não acorda cedo. Então você pensa em 3, 4, 5 coisas boas do seu marido, da sua esposa, do seu filho. E vai ser um exercício para você se treinar a usar mais palavras positivas, abençoar as futuras gerações, produzir tudo aquilo que a gente viu que tem de consequência para quem usa palavras boas. 6, tem pessoas em situações piores que a sua. Isso é bom para você ver que você vive uma situação boa. Não tem ninguém pior do que a minha, Paulo. Você ouve, vê, fala, anda e tem gente que não tem nada disso. Você tem comida. No Brasil a gente pode falar do Evangelho. Por isso que uma das coisas que nós mais temos que discutir é política e religião. E tem gente que fala que não pode discutir política e religião. E na minha opinião é as que mais tem que ser discutida, claro, de forma saudável, de acordo com Colossenses 4:5, com um discurso temperado para você conquistar as pessoas de fora, sabendo responder, 1 Pedro 3,15, com mansidão a quem pedir resposta. Por que política? Porque de acordo com a política do país, ninguém mais pode pregar o Evangelho. Por isso que é tão importante falar de política. E por que religião? Porque é o que vai determinar se você vai para o céu ou para o inferno. Eu não gosto muito da expressão religião, mas tratando sobre Bíblia, Deus, viver o Evangelho e a palavra de Cristo. Portanto, tem pessoas em situações piores que você, isso já vai te motivar a ter uma mente positiva. E por último, você tem registro escrito ou gravado de coisas boas que Deus fez em sua vida? E é isso que nós temos que meditar. Se você meditar nisso tudo, se você não entendeu nada da mensagem, essas perguntas te ajudam a se remeter a todinha a mensagem. Aquelas 2 últimas que nós vimos é o resumo. E eu creio em Deus, pastora. Hoje nós focamos em quem ouve, embora também falamos de quem fala. Mas que sairá daqui pessoas que vão ter o casamento transformado, a vida espiritual com Deus renovada, muito mais comunhão com o Espírito Santo, mais certeza da salvação e da esperança da vida eterna, mais vontade de pregar, conserto em aspectos que você talvez nunca imaginou que tinha, simplesmente porque você está vendo o terreno quebrado, mas ele não é um terreno quebrado. Todos nós temos um terreno abençoado. Deus deu para você uma saúde, uma mente brilhante, que é a imagem e semelhança dele. Então todos nós temos um terreno maravilhoso, ainda que tenha algumas pedras. Esses são as pequenas consequências do pecado. É só tirar essas pedras, tirar os entulhos, e nós vamos encontrar bênção, graça, sabedoria e felicidade. E para isso tudo, desde o início da mensagem, voltando para o ponto inicial, nós precisamos de sabedoria, que vem através de ler a Bíblia e meditar nela, que vai nos produzir uma vida de sabedoria. E nós vamos então falar coisas boas. Nunca mais diga que teu filho não consegue, que teu filho não pode, que isso não dá, que isso não... Sabe o que é interessante? Que tem ímpios que fazem isso. Se você já assistiu o Donald Trump, um pedaço de alguma coisa dele, não sei se você sabe, agora em novembro teve lá as eleições intermediárias, e era muito importante para ele que tanto o Senado quanto o Congresso ganhasse do lado do partido dele, que é o do partido, vamos dizer, entre aspas, assim, mais crente. Tinha que ser aquele, porque senão ia ficar difícil dele fazer as coisas. E acabou que ele perdeu o Congresso lá, o Congresso agora ficou contra ele, e o Senado ficou a favor dele. O tweet que ele postou logo após a derrota no Congresso foi assim: tivemos uma tremenda vitória. Olha como ele viu aquilo. Aí os jornalistas começaram a debochar, a dar risada, debocharam e riram dele o tempo todo, mas ele tem um jato, ele virou presidente, ele está lá fazendo sucesso com os cristãos, ele está impedindo o aborto, então debochando e dando risada, mas ele está conquistando. E eu não sei se ele serve a Deus, se ele vai para a igreja, se ele é um cristão, ele é presbiteriano, mas eu não sei o nível de comunhão dele com Deus. Mas veja que esse é um princípio que você pode aprender com qualquer pessoa, e você pode, mesmo sendo um ateu, falar coisas boas e produzir coisas boas na terra, embora você vá para o inferno. Então, claro, eu não vou me espelhar nesse, mas eu quero falar coisas boas, ter coisas boas e ir para o céu, que é o que está escrito em Marcos 10, 29 a 31. Bênçãos nesta terra e no século futuro. Amém? Vamos nos colocar de pé. Ouça pessoas que falam coisas boas, que são otimistas, não falam coisas negativas. Cuidado com o que ouve, com o que lê, aonde você anda, e mais a reflexão de todas aquelas perguntas que a gente trouxe aqui. E essa mensagem, eu creio que em 2, 3 semanas ela também estará no YouTube. Quem não conseguiu pegar tudo, depois pode acessar lá. Senhor, nesta noite
Queremos te agradecer por trazer o teu Espírito Santo em nossas mentes para testificar e confirmar o que foi dito. Senhor, que tudo que eu falei, que o Senhor, sendo a sua palavra, que o Senhor testifique nos corações dos que ouviram. Que a graça do Senhor venha sobre cada um dos que estão aqui na Batista Betel hoje, dia 11 de novembro, e não por causa de mim, mas por causa do que lemos, falamos da tua palavra. Proteja-nos dos dardos inflamados do maligno. Nos dê um coração sábio para remirmos o tempo, agirmos, fazermos e podermos usar palavras doces. A Bíblia diz que as palavras doces promovem a persuasão e a paciência conquista o coração do rei. Eu quero, Senhor, ter palavras doces para transformar futuras gerações. Eu quero ter palavras doces, Senhor, para ver o que eu não via antes. Eu quero ter palavras doces, Senhor, para curar, para livrar da morte, para ensinar. Eu quero ter palavras doces para criar registros positivos e esquecer tudo que para trás ficou ao me aproximar de tudo que é positivo, porque aquilo que nós não repetimos vai se apagando. Obrigado, Senhor, pela tua presença nesta noite. Toque na minha vida e na vida de cada um dos que estão aqui, para que eles ainda tragam os testemunhos, em nome de Jesus. Amém.